Chávez, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Ele veio ao Brasil para a cúpula sul-americana que reúne 12 países. Uma das coisas mais legais e ao mesmo tempo desesperadoras de estudar história é ver como uma ideia ruim, no lugar certo, pode destruir nações inteiras. Um livro só levou o gigantesco Império Alemão à destruição completa na Segunda Guerra Mundial. Karl Marx, com o Manifesto Comunista, deu argumentos para todo tipo de ditadura que surgiu no século XX, principalmente durante a primeira metade, antes da Primeira Guerra Mundial, e na segunda metade, com a Guerra Fria. Karl Marx hoje é tão presente que, se você falar da boca para fora que não é comunista, mas depois fizer um exame sério das suas ideias e crenças, vai perceber que você absorveu alguma ideia comunista sem perceber. E isso hoje está em tudo, de livros independentes a grandes produções de Hollywood. Tudo foi dominado pela cultura woke, que faz questão de destruir o passado, mudando símbolos e significados. Hoje, eu vou falar de uma das figuras mais interessantes da América Latina, Hugo Chávez. Hugo nasceu em um vilarejo no meio do nada e alçou o mais alto posto da política venezuelana. Mas antes, precisamos falar de nossos patrocinadores. A verdade é que não temos nenhum patrocinador ainda, mas se você está precisando de um editor de vídeo para seu canal no YouTube, ou de alguém que faça as artes para sua rede social, ou até para o seu negócio, como lojas de açaí, restaurante, barbearias, entre em contato pelo link na descrição. E se você não precisa de nada disso e quer fazer uma doação para esse projeto continuar existindo, tem um QR Code passando aí na sua tela. Você pode lê-lo com o seu celular e fazer uma doação em qualquer valor. Muito obrigado. Chávez nasceu em 1954 em uma cabana de pau a pique em uma cidadezinha chamada Sabaneta. Ele era o segundo dos 6 filhos de Hugo de los Reyes Chávez e Helena Frias, ambos professores do primário. Chávez era o segundo filho do casal e, como os dois trabalhavam muito, eles não tinham tempo nem condições de cuidar da criança recém-nascida. Seu parto foi feito na casa da avó e lá mesmo foi criado até entrar na academia militar aos 17 anos de idade. Com sua avó, ele viveu experiências muito fortes, muito cedo. Onde morava, não tinha rede de esgoto ou água. Tinha de se andar bastante para pegar a água e ter acesso à energia elétrica, um luxo que ainda não podia se contar. O vilarejo inteiro era iluminado por um gerador a diesel que só funcionava algumas horas por dia. Pessoalmente, Chávez viu pessoas em situações muito piores do que a sua e a de sua família. Apesar de tudo, ele mesmo diz que teve uma infância feliz. As crianças têm incrível capacidade de enfrentar os problemas como se fosse uma brincadeira. Aos 10 anos de idade, Chávez já ajudava adultos analfabetos a aprender a ler e escrever. Depois, se apaixonou pelo beisebol e, ao mesmo tempo, ficou interessado por grandes figuras históricas. 3 coisas que Chávez nunca mais parou de fazer e que guiaram sua vida inteira. A Venezuela daquelas décadas era neocolonizada pelos Estados Unidos, que interferiam sem nenhum remorso na política venezuelana. Esse neocolonialismo não era exclusividade só da Venezuela, mas também de outros países como Bolívia, Uruguai e El Salvador. A prática não era injustificada. O mundo daquelas décadas é um mundo estranho. Pela primeira vez na humanidade, possibilidades de controle e poder se tornaram tão gigantescas que nenhum imperador jamais sonhou que seria possível, de uma vez só, destruir uma cidade inteira com a bomba atômica. O clima tenso de guerra entre Estados Unidos e União Soviética impactou o mais profundo possível na alma dos líderes mundiais. Todo um novo modo de agir e de pensar foi modelado pelos soviéticos para se adequar às necessidades da estratégia comunista de dominação global. Com a morte de Stalin, Khrushchev assume e impõe uma nova política externa, começa a financiar revolucionários pelo mundo, principalmente na América Latina, com Fidel Castro, e na África, com Kwame Nkrumah, líder de Gana. Em todas as sociedades do mundo, se iniciou um profundo debate sobre qual realmente é o melhor jeito de governar. A democracia liberal ou o regime militar comunista? Teria um meio termo? Poderia existir seguridade social em uma sociedade capitalista? Poderia existir comida e prosperidade em uma sociedade comunista? Seria então a resposta voltar às antigas raízes monarcas, seguir as tradições religiosas de cada lugar, usando como guia para um governo justo?
A democracia liberal sempre foi vista como sinônimo de escravidão, um tipo de escravidão que obriga nações inteiras à impossibilidade de se negociar condições melhores no mercado internacional. Você não é obrigado a seguir a política externa americana, mas, se não seguir, os empresários do teu país vão ter que pagar 3 vezes mais pelo mesmo produto. Sinceramente, essa ainda é a menor parte do problema. Em 1948, um golpe militar liderado por Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado e Luiz Felipe Lovera derrubou o primeiro presidente eleito honestamente na Venezuela, Rómulo Gallegos, que foi eleito em 1947 com 74% dos votos. Pérez Jiménez instalou-se no poder com mãos de ferro. Governou a Venezuela de 1950 a 1952 como membro da junta militar, depois de 52 a 58 como presidente. Um ano antes, o Congresso americano passou um ato de segurança que autorizava a CIA a atuar em governos latino-americanos. Depois, descobre-se que Pérez Jiménez só conseguiu formar seu governo porque tinha apoio militar americano. O governo de Jiménez foi sem dúvidas um dos mais repressivos que a Venezuela já teve. Um pequeno grupo tinha o poder completo e as massas perderam um pouco de liberdade que tinham. Isso gerou uma onda de desemprego sem precedentes até então. Hugo Chávez chegou na academia militar em 1971, aos 17 anos de idade, o que coincidiu com uma reestruturação radical do exército, realizada por um grupo de oficiais nacionalistas das Forças Armadas. Eles desejavam dar aos cadetes uma formação mais ampla e humanista do que fora antes ministrada no curso tradicional. Pela primeira vez na história, os cadetes receberiam um grau universitário. Depois da reforma, os novos recrutas também precisavam de um diploma de ensino médio para entrarem no exército. Em compensação, eles passaram a aprender lá história, filosofia, sociologia e outras ciências humanas, além das tradicionais estratégias militares. Os diretores das instituições convocaram professores civis para ensinar economia, ciência política, história mundial, direito constitucional, física, química, engenharia, medicina, entre outros assuntos, incluindo aulas dedicadas a analisar a história da Venezuela diante a realidade atual. Os soldados teriam a chance de continuarem os estudos formando-se em universidades civis. Hugo Chávez, desde que conheceu Simón Bolívar, nunca mais foi o mesmo. Simón Bolívar teve uma influência gigantesca na vida de Chávez, que sonhava em libertar a Venezuela do neocolonialismo americano e da oligarquia podre que concentrava toda a riqueza do país na mão de pouquíssimas pessoas. Os cadetes do exército, entre eles Chávez, combatiam guerrilhas de esquerda que estavam ativas na Venezuela, ao mesmo tempo que nas escolas eles liam e estudavam o Manifesto Comunista. Na escola militar, Chávez teve acesso ao creme do creme da literatura comunista. Ele conheceu todos os grandes líderes da humanidade até aquele momento: Mao Tse-tung, Napoleão, Alexandre o Grande, Stalin, Lenin, entre outros. Essa reestruturação completa das forças militares venezuelanas foram chamadas de Plano Andrés Bello. Ao contrário das reformas que haviam sido feitas antes, esse plano traçava uma divisão muito clara entre o novo e o velho. Os novos cadetes, na sua maioria, não estudou em instituições de contra-insurgência dirigidas pelos Estados Unidos, como a Escola das Américas, no Panamá. A Escola das Américas foi carinhosamente apelidada de Escola dos Assassinos, por treinar os mais famosos ditadores da América Latina, entre os quais o general Hugo Banzer, da Bolívia, e anos depois, integrantes das tropas de elite de El Salvador, que massacraram quase 1000 velhinhos, entre mulheres e crianças, em El Mazote, durante o mês de dezembro de 81. Mesmo antes do Plano Andrés Bello, o exército venezuelano diferenciava-se muito dos outros na América Latina. Uma das principais diferenças era o tratamento mais humano entre os militares. Qualquer pessoa naquela época podia chegar aos altos postos e ingressar nas melhores academias militares. Não existia a famosa casta militar que existia nos Estados Unidos, por exemplo. Esse negócio de casta militar também existia na Argentina e no Chile, onde eram sempre os filhos da elite, de pele clara, que dominavam as patentes mais altas das Forças Armadas. Era um orgulho muito grande para os militares venezuelanos terem entre o seu corpo de alto escalão pessoas que vinham de famílias pobres, entre eles Chávez. Chávez conheceu na pele o que é não saber o que vai colocar na boca amanhã. Ele nasceu na casa de sua avó e foi criado por ela, Dona Rosa Inês Chávez, e eles moravam no vilarejo agrícola de Sabaneta, um lugar pequeno e esquecido. Com essa mulher que Chávez aprendeu a trabalhar vendendo doces para seus amigos no colégio. Foi com ela também que Chávez conheceu a fabulosa história de Simón Bolívar.
Rosa foi o primeiro modelo de comportamento de Chaves. Ela era católica, rigorosa e honesta, rezava em casa e não tolerava brincadeiras. Quando o vizinho precisava de comida ou roupas, mesmo não tendo muito o que oferecer, Rosa dispunha-se a ajudar mesmo que ela própria não possuísse muito. Isso não significava que Chaves e outros não fossem conquistados pela oligarquia, contra quem inevitavelmente entrariam em conflito cedo ou tarde, caso quisessem prosseguir na carreira militar. O plano Andrés Bello foi a integração de toda a sociedade venezuelana nas Forças Armadas. Isso produziu um tipo de soldado muito diferente dos oficiais de linha dura que realizaram golpes e instalaram ditaduras sangrentas em países do continente. Foi um contraste muito evidente entre os neonazistas que integravam as Forças Armadas da Argentina e do Chile. O novo tipo de soldado que surgiu nos quartéis da Venezuela vinham com uma formação profissional. Eram pessoas que vinham de todas as partes da sociedade civil e que tinham uma participação social completamente diferente da antiga oligarquia. Em julho de 1975, Chaves classificou-se em 7º lugar entre uma turma de mais de 60 alunos e conseguiu ser aprovado no rigoroso programa Andrés Bello. Quando ganhou seu primeiro salário, ele achou que estava rico e esbanjou o que pôde. Dormiu em hotéis, comprou móveis e eletrodomésticos e deu de presente um rádio para sua avó Rosa Inês, que cuidou dele a vida inteira. Quando ele apareceu na casa de sua avó pela primeira vez como soldado, ela ficou emocionada com os presentes, apesar de não gostar da vida de militar do filho. No quartel, como era de se esperar, Chaves não foi bem recebido pelos companheiros de batalhão. Muitos oficiais da velha guarda não gostavam de garotos de faculdade liderando batalhões e empunhando armas. Durante a carreira militar, Chaves entra em atrito várias vezes com capitães e tenentes. Apesar das dificuldades, ele começou a se envolver cada vez mais no ambiente militar por meio do esporte mais famoso da Venezuela, o beisebol. Esporte que Chaves pratica desde a infância. A sua paixão pelo beisebol se espalhou pelo batalhão inteirinho. E quando Chaves não estava jogando beisebol, ele e sua unidade viajavam para uma região violenta na fronteira entre a Colômbia, a fim de perseguir guerrilheiros. Movimentos esses que foram extintos durante o governo de Rafael Caldeira, em 69. Caldeira ofereceu anistia para quaisquer guerrilheiros dispostos a abrir mão da luta armada, e como diz o ditado, quem tem cu tem medo, a maioria deles acabou aceitando a proposta com medo de morrer. Trabalhando na fronteira, como oficial encarregado de comunicações, bem ao lado de onde ficava o comandante do batalhão, Chaves acabou criando uma amizade com seu chefe. Um belo dia, o oficial pediu a Chaves que organizasse um programa de esportes do batalhão, e foi um sucesso estrondoso. Durante 2 anos, os soldados do batalhão conquistaram campeonatos de beisebol, futebol, voleibol, basquete e atletismo. Chaves conseguiu transformar uma área decampada inútil em um campo com tamanho oficial e com visual moderno. Conseguiu patrocínio para comprar areia e etc. Em resumo, ele construiu um estádio, o 2º melhor estádio de Barinas, superando só o estádio oficial da Liga Regional. Chaves aproveita a fama e o prestígio que fez com o esporte e começa a fazer campanhas de evangelização na rádio a fim de disseminar suas ideias. Também, outro sucesso, que conquistou a audiência de milhares de pessoas na Venezuela. Essa oportunidade no rádio rapidamente abriu-lhe outra porta. Em uma coluna semanal no diário local chamado El Espacio, escreveu sobre história, sobre atividades de sua unidade militar e entre os assuntos mais tratados estão os eventos esportivos na quadra em que ele construiu, sobre a criação de coelhos e cuidado com plantas. Além disso, Chaves era professor e palestrante, atuava como cantor de bingo e mestre de cerimônias em um concurso de beleza. Chaves foi mandado para Barinas pelo serviço militar para combater guerrilheiros, mas ele nunca encontrou nenhum deles. O mais perto que chegou de encontrar algum guerrilheiro foi quando recebeu uma missão para ficar em um posto avançado. Lá perto, ele achou um carro abandonado crivado de balas. Chaves, investigando, abriu o porta-malas e achou um monte de livros marxistas. Ele pegou todos e levou para o seu posto militar, mandou reformá-los e com eles montou uma pequena biblioteca. Com tempo de sobra para pensar nas noites tranquilas e solitárias nos postos avançados de vigília, ele devorou todo tipo de livro marxista que ele encontrou pela frente. Lenin, Mao, Stalin, Marx. Mas por quem ele mais se interessou foi um cara chamado Ezequiel Zamora, aprofundando ainda mais seus conhecimentos, até que pouco tempo depois ele comenta: quando cheguei aos meus 21 a 22 anos, tornei-me um homem de esquerda. A Venezuela era uma democracia no papel, administrada por 2 grandes partidos clientelistas que alternavam-se no poder por meio da fraude eleitoral, administrada quase totalmente para benefício das elites, que se mantinham no poder por meio de testas de ferro. O presidente e seu partido controlavam todo o orçamento nacional.
além de escolherem governadores. Só em 89 que cargos de governador passaram a serem eleitos pelo voto direto. O presidente e o partido controlavam também a distribuição dos cargos até o nível de prefeitos e vereadores de pequenos vilarejos. O partido governista escolhia a dedo os integrantes da Suprema Corte, que quase nunca tomavam decisões desfavoráveis aos interesses da agenda. O partido nomeava juízes de todo o poder judiciário. Consultórios gigantescos de advocacia mantinham ligações diretas com o AD e o COPEI, os dois maiores partidos da Venezuela na época, que conseguiam garantir a soltura de qualquer pessoa que tivesse dinheiro para pagar. Enquanto isso, os pobres que não fossem apadrinhados ficavam na cadeia esperando o julgamento eternamente. A influência dos partidos se alastrava por todos os aspectos da sociedade venezuelana. Qualquer um que quisesse ter um emprego e sustentar sua família precisava conhecer os chefes locais escolhidos pelo partido. A mágica do sistema é distribuir uma quantidade de benefícios suficientes para manter sob controle as classes desfavorecidas. E a cada eleição, a AD e o COPEI atiravam aos pobres migalhas, distribuindo, por exemplo, latas de tinta para que pintassem suas fachadas. O governo ainda distribuía milhares de trabalhos improdutivos e de baixa remuneração. Pessoas que ganhavam um emprego no governo passavam o dia todo na porta de prédios oficiais ou nem mesmo iam trabalhar. Esse sistema criou uma das piores burocracias da América Latina. Com suas ideias de esquerda, em um meio militar dominado por uma oligarquia podre, Chávez se viu completamente isolado. Ele sabia que os inimigos da Venezuela eram a fome, corrupção, miséria, o desemprego, a imensa entrega da riqueza do país para os mais ricos e principalmente os Estados Unidos. Poucas eram as chances que Chávez tinha de sucesso, mesmo com o esporte, artigos em jornais e com a evangelização, poucas eram as chances de mudar as coisas para melhor. Vendo a vida de Hugo Chávez, é evidente que ele tem um senso moral muito grande, parece realmente sofrer ao se confrontar com tudo isso. Em 1981, Chávez começou a recrutar aliados. Mais tarde, conseguiu concentrar mais de 300 cadetes, aos quais dava aulas, a fim de manter o contato mais próximo possível. Essa célula chavista usou o esporte como veículo para atrair as pessoas para dentro do grupo. Além disso, começou a organizar atividades culturais que incluíam peças de teatro que encenavam eventos históricos. Várias peças sobre Simão Bolívar e Zamora foram feitas. Nesse grupo, Chávez fez questão de conhecer cada um meticulosamente, a fim de descobrir quais estariam dispostos a participar de um grupo secreto. Como ele era o recrutador do exército, ele tinha acesso a todas as fichas e examinou todos um por um, a fim de descobrir fatos da vida dos cadetes, principalmente dos que vinham das classes mais altas da sociedade venezuelana. Mesmo os que viessem de famílias pobres, eles tinham que ter o perfil apropriado para serem considerados integrantes em potencial de movimento secreto de Chávez. Quando ele se convencia de que alguém tinha um perfil apropriado, Chávez encorajava o sujeito pessoalmente, e para mantê-los fiéis ao grupo, os novos membros deviam passar por um ritual iniciático que se compunha de uma série de juramentos. Para não chamar atenção, Chávez conversava com os recrutas sozinho ou em pequenos grupos. Chávez, dentro do exército, conseguiu educar-se em várias áreas, revolucionou o esporte dentro dos quartéis e agora está usando tudo isso para revolucionar a Venezuela. Para ele, aquele sistema controlado por oligarcas e pela influência americana tinha que acabar. E se você gostou desse vídeo, por favor não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.